pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês gostaram muito das receitas de pães, pessoal, que eu tô fazendo, eu resolvi compartilhar com vocês o levain sem glúten, tá? O levain sem glúten não é complicado depois que você aprende. E é claro, né, que eu vou te ajudar de uma forma aí. É coisa, gente, que eu não aprendi em curso. Eu e Yara não aprendi em curso. Inclusive, o que eu vou contar pra vocês é coisas que eu aprendi testando, tá? E a minha amiga Elisângela também, ela me ajuda bastante nessa parte, porque quando eu comecei a fazer pão sem glúten, foi pensando nela, né? Porque ela não tava podendo, pré-diabética. E aí, né, pra ela não se sentir sozinha aí nessa caminhada, eu resolvi também começar a fazer pães sem glúten, por ser um pão mais saudável, né, por ser um pão que não agride tanto o nosso intestino como o pão com glúten, apesar do glúten ser bem gostoso, então, né? Se você quer acompanhar o vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, que vocês vão aprender a fazer vários pães, até bolo, né, usando aí o fermento natural, tá bom? Então, bora lá. Gente, antes de mais nada, o que é o levain, né? Levain nada mais é do que um fermento natural feito à base de farinha e água. E claro, né, nós vamos adaptar esse levain tradicional que é feito de farinha e água, e nós iremos usar farinhas sem glúten, tá? E eu vou estar mostrando para vocês quais são qual a farinha que eu irei usar, e vou dar também dicas aí, gente, de substituições que não fica caro. Então, pessoal, o primeiro passo é esterilizar o que nós iremos utilizar. Aí eu tenho aqui um potinho que eu vou usar para fazer a misturinha, um potinho que eu vou, um copinho, né, um potinho que eu vou usar para colocar água quente. E aí, gente, eu vou dar uma dica para vocês, porque é bem mais rápido assim. Para esterilizar o vidro, não precisa levar ele para ferver. Basta, gente, ó, jogar água quente nesse vidro, enche ele com água quente assim, ó. A tampa também. Porque nós queremos esterilizar ele aqui, ó, a água quente, se tiver alguma bactéria já está sendo morta, né? Então aqui, ó, tem bastante água, essa água tá fervendo, vocês estão vendo a fumaça? Então vocês vão deixar esterilizando por mais ou menos uns 20 minutos imerso nessa água, que é o suficiente, tá? Todos os potinhos esterilizados, vocês vão colocar um potinho em cima da balança e tirar a tara. E para iniciar o nosso fermento, nós iremos começar com 60 gramas de farinha, sendo 30 gramas de farinha de arroz e 30 gramas de farinha de grão de bico. Essas são as duas farinhas que eu escolhi para estar usando aqui, gente, porque elas são mais acessíveis para mim. Mas vocês podem estar substituindo a farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, e a farinha de grão de bico por farinha de trigo sarraceno ou farinha de aveia, se vocês preferirem, também dá super certo, tá bom? Tem que lembrar, gente, que as balanças, elas têm algumas funções e nós temos que ficar atenta. A minha deu um trabalhinho aqui, mas no final deu tudo certo. Vou colocar aqui 60 gramas de farinha e agora também vou colocar, gente, 60 gramas de água. No início, assim, vocês precisam ver o ponto da massinha de vocês. Não pode ficar muito molengo, mas também não pode ficar muito duro, porque senão você não vai conseguir observar a fermentação. Então, eu gosto do ponto do meu levain, uma papinha um pouco mais molinha, tá bom? Depois de tudo muito bem misturado, vocês vão bater, gente, mistura bastante com a colher ali, porque nós precisamos oxigenar essa farinha, tá? Fazendo assim, todas as leveduras, os micro-organismos do nosso ambiente vão estar em contato ali com a nossa mistura, e é isso que vai fazer a diferença aí no levain de vocês. Então, tem levain que vai crescer mais rápido, tem levain que já no primeiro dia ele já dá sinal de vida. Então, o ambiente em que nós vivemos determina muito a qualidade do nosso levain, tá bom? Então, vocês vão ver, eu coloquei mais um pouquinho de água, porque tava bem durinho. Então, vocês precisam deixar um ponto meio que uma papinha mole. E agora eu vou virar toda essa mistura dentro do meu vidro lavado e esterilizado. Esse passo é importante de esterilizar os vidros,
para que não haja nenhum tipo de contaminação cruzada. Então, é importante que vocês joguem bastante água quente nesses vidros, ou também pode levar no forno, dentro do micro-ondas para esterilizar, também dá super certo, tá? Agora nós vamos precisar de uma caneta ou de uma liguinha, uma borrachinha, algo do tipo, para a gente poder marcar a altura que tá esse fermento, para que nós possamos observar se houve algum tipo de atividade, se ele começou a fermentar, se apareceu alguma bolinha. Se ele chegar a crescer também, tem que estar marcado ali para a gente conseguir ver a atividade desse levain. Eu vou deixar esse levain no ambiente mais quentinho da minha casa, que é em cima da geladeira, por 24 horas. Daqui 24 horas eu mostro para vocês. Segundo dia do nosso fermento, dá para ver, pessoal, que não houve assim algo grandioso, nenhuma movimentação tão grandiosa, mas vocês conseguem perceber o seguinte, olha só, várias microbolinhas que se formaram no fundo do meu pote, ou seja, está acontecendo já a fermentação e eu consigo sentir isso, sentindo o cheiro também do fermento, que são dois aspectos que vocês precisam perceber. Quando eu coloquei aqui a colher, também percebi que estava bem airado por dentro, ele só não cresceu, não mudou de volume. E aí o que vocês precisam fazer agora é misturar bem esse fermento para oxigenar ele o máximo possível, para que mais micro-organismos, mais leveduras do ambiente possam, entrar em contato aqui com o nosso fermento. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar, nós não vamos fazer descarte nesse processo, tá bom? Então agora nós vamos acrescentar 30 gramas ou 30 ml de água e 30 gramas de farinha. Então, é a metade da quantidade que nós começamos. Nós começamos com 60 de farinha e 60 de água. Agora, para não haver muito descarte, nós vamos utilizar 30 de água e 30 de farinha, sendo 15 gramas de farinha de arroz e 15 gramas de farinha de grão de bico. Aí aqui não tem segredo, nós vamos misturar tudo muito bem. Gente, quanto mais vocês misturarem, melhor é. Vocês vão perceber aí que eu vou trocar o pote, porque lambreca muito o pote, e acabou que eu escolhi um pote com a boca muito pequena, então eu vou tirar toda a minha mistura daqui do meu fermento, vou colocar num potinho menor e com a boca mais larga para poder oxigenar, porque o segredo do levain para ele ficar bom, crescer rápido em 3, 4 dias, é você oxigenar o máximo possível. O que é oxigenar? É misturar, gente, incorporar várias bolhas de ar. Sabe quando a gente tá batendo clara de ovo e ela cresce? Por que ela cresce? Porque várias bolhas de ar entrou ali em contato, com a clara e faz com que ela cresça. A mesma coisa é o fermento. Quanto mais a gente oxigenar esse fermento, mais rápido também ele vai fermentar e vai crescer, porque ele vai entrar em contato com vários micro-organismos e leveduras que existem no nosso ambiente, tá bom? E aí nós vamos agora tampar o nosso potinho, fazer a marcação aqui com a liguinha e vamos observar. Daqui 24 horas eu volto para mostrar como que ficou. Pessoal, esse é o terceiro dia do nosso fermento. Olha só quantas bolhas de ar temos dentro dele. Isso, gente, ó, dá pra ver também aqui em cima, ó, que ele cresceu um pouquinho. Então, o nosso fermento, ele já está bem ativo, tá bom? Eu não vou mostrar a terceira alimentação, porque o meu celular acabou descarregando na hora e eu achei que estava gravando e eu perdi. Mas a alimentação do terceiro dia segue conforme a alimentação do segundo dia. Tá bom, pessoal? Então, no terceiro dia em diante, o fermento de vocês já tem que estar assim, ó, apresentando várias bolhas, que indica aí a presença da fermentação. Pessoal, ó, após eu ter feito a alimentação do meu fermento, vejam só como que esse fermento cresceu. Ele meio que dobrou de tamanho. Então, se no terceiro dia o seu fermento tiver desse jeito, isso indica que o seu fermento já está pronto para uso e agora nós iremos levar ele para a geladeira. Então agora vai ser assim, do terceiro dia em diante nós iremos alimentar o fermento, cresceu, geladeira. Pessoal,
Olha só o nosso fermento, que eu acabei de tirar da geladeira. Olha como que ele cresceu mais ainda na geladeira, gente. Então, hoje é o nosso quarto dia. Então, do terceiro para o quarto dia, o seu fermento precisa estar desse jeito. Ele tem que dobrar de volume nesses dois, tá, gente? No segundo dia, ele já tem que apresentar a fermentação. Do terceiro para o quarto dia, ele já precisa crescer, tá bom? Já tem, ó, você já sente o cheirinho da fermentação. E agora nós iremos repetir todo o processo do primeiro dia, tá? Então eu vou mexer aqui para vocês poderem ver, gente. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar, porque esse vidro ele é muito pequeno. Olha só lá dentro, gente, como que tá bem fermentado, olha. Tá? Então dá pra ver por aqui que ele tá super fermentado, bem airado. E agora nós vamos fazer o mesmo processo. Eu vou tirar todo o meu fermento aqui pra oxigenar, tá? Vamos tirar todo o nosso fermento. Eu só estou lavando o meu vidro, gente, pra poder ficar bem limpinho, pra que vocês possam conseguir observar bem, tá? Aí, ó, como eu não consigo tirar esse fundinho, eu vou passar uma água aqui e essa água é o que eu vou pesar pra colocar no fermento. E aí, gente, ó, tirei todo o fermento. Vamos oxigenar ele um pouquinho aqui pra misturar bem as leveduras, né? Ó. Gente, o segredo do fermento é essa oxigenação, misturar bem, tá? E o segredo mais importante para esse fermento não criar ácido acético em demasia é você esperar, a partir do terceiro dia, o fermento cresceu, você levar para geladeira, tá? Então, do terceiro dia em diante, esse fermento cresceu, geladeira. No dia seguinte, tira, espera uns 30 minutinhos ali ele voltar à temperatura normal, alimenta novamente, cresceu, geladeira. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, até o sétimo dia para o nosso fermento ficar pronto. Nesse ponto aqui, hoje eu tenho certeza que se eu alimentar em 2 horas ele vai crescer e eu posso preparar um pão sem nenhuma preocupação, tá? Então, a partir do quarto dia, o seu fermento está apto para fazer pão. No terceiro dia, se o seu fermento dobrou de volume, ele também está apto para fazer pão, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma água, essa água é morna temperatura de bebê, que você coloca o dedo e não te queima, tá? Então, é suportável. Então, vocês vão colocar essa água morna. No caso, eu tô pondo aqui no potinho para ajudar a lavar e tirar as leveduras aqui. Nós vamos medir 30 gramas de água. Ó, 32, não tem problema. E agora, a mesma quantidade de farinha, sendo 15 gramas de farinha de grão de bico, 15 gramas de farinha de arroz, totalizando 30 gramas de farinha. Inclusive, vocês podem fazer um mix de 1 para 1, tá? Pesem aí 150 gramas de farinha de arroz, 150 gramas de farinha de grão de bico e já deixa separadinho para toda vez você alimentar o seu fermento. E aí, gente, ó, 15 gramas de farinha de arroz, não esqueçam de tirar a tara. Passou 2 gramas, gente, não tem problema, tá? Isso aqui é pra gente ter uma base para que o nosso fermento fique bem pesadinho, proporcionalmente. Então, olha, deu 14, agora eu vou colocar 15 aí 30 gramas. Fechou aqui, tá? A dica que eu dei pra vocês, guardem a farinha de grão de bico no congelador para não ficar rançosa, tá? E aí, aqui agora é o nosso trabalho principal, que é oxigenar isso aqui, tá, gente? Então, nós iremos oxigenar para que mais leveduras boas, bactérias, micro-organismos presentes no nosso ambiente entrem em contato aqui com a nossa farinha. Olha, gente, já não tá nem dando aqui nesse pote, hein? Nós não estamos descartando, tô lembrando vocês, tá? Não precisa fazer descarte, porque vai chegar no 7º dia, nós vamos ter uma quantidade boa de descarte e nós iremos usar esse descarte já para fazer pão,
tá? Que não vai ser um descarte, porque nós estamos renovando ele todos os dias. Tá vendo que hoje ficou um pouco mais firme? Mais um pouquinho de água. E aí, gente, esse fermento precisa ser armazenado num local bem quentinho ali, de mais ou menos uns 28 graus, tá? Yara, não tem um local quentinho. Ferve uma vasilha com água, coloca dentro do forno, dentro do micro-ondas e deixa quietinho lá, tá? Que aí vai estar mais ou menos nessa temperatura, entre 27 e 28 graus. E aí o seu fermento, ele vai crescer em 2 horas certinho. Cresceu em 2 horas, leva diretamente pra geladeira, para que o fermento não fique ácido, tá? Vou passar uma água no meu pote aqui. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho grande, mas é um vídeo bem detalhado, tá? Para que vocês consigam fazer aí o fermento de vocês bonitinho, tá bom, gente? Então, esse é o nosso 4º dia. Vou espejar o meu fermento aqui, ó. É uma papinha, vocês estão vendo, ó? Opa, ainda fiz sujeira. Raspar bem aqui. Eu provei já, tá, gente? Ele tá um leve ácidozinho, mas nada que chegue a amargar, puxar a boca, tá? Porque eu estou controlando ele na geladeira. Eu estou fazendo o controle dele a frio, tá? Então, em 2 horas, essas leveduras, elas vão crescer, elas vão se alimentar aqui. E aí, gente, eu vou estabilizar elas na geladeira, para que não ocorra a aceleração e o crescimento de ácido acético, que é aquele mesmo ácido, né, do vinagre que deixa, né, aquele sabor avinagrado no fermento. Então, ó, eu só passei água no vidro, né, e eu não mexi aqui na borrachinha. O meu fermento, ele chegou até aqui. Tá vendo? Tem uma marquinha aqui, ó, que dá pra vocês verem, ó, que eu só passei água, não lavei com bucho e sabão, não precisa. E aí, esse fermento hoje, ele vai crescer até mais ou menos aqui assim, gente, ó. Então, vou tampar o meu fermento, vou subir a liga aqui, ó, pra marcar. Vamos marcar bonitinho. Daqui 2 horas, ontem levou 2 horas, exatamente 2 horas e 10 minutos, que foi quando eu percebi que cresceu, e eu mostrei pra vocês. Novamente, vou marcar pra ver se ele vai crescer em 2 horas. Cresceu em 2 horas, geladeira, só vamos tirar amanhã pra alimentá-lo novamente. Então, esse aqui é o nosso 4º dia, e daqui 2 horas eu mostro pra vocês o nosso fermento. Pessoal, olha só, como eu falei pra vocês, o meu fermento ia dobrar. Eu fui pegar ele ali, gente, olha só o tanto que ele cresceu. Veio aqui em cima, vocês podem ver, ó, toda a lateral suja, ó. Então, ele cresceu, ó, e baixou, porque na hora de pegar, né, eu sem querer balancei. Então, ó, foram 2 horas exatas, não sei se a imagem tá boa pra vocês, ó, mas foram 2 horas exatas, tá? E agora o meu fermento vai pra geladeira e nós só vamos alimentar ele amanhã, tá legal? Alimentou a partir do 3º dia, cresceu geladeira, e em 2 horas isso ocorre. Pessoal, acabei de tirar aqui o fermento da geladeira. Como vocês viram ontem, ele cresceu. Aí eu acabei esbarrando, ele abaixou. Na geladeira ele cresceu de novo, gente. Ó, vou até abrir aqui pra vocês verem que ele cresceu até mais, tá? Olha só, ele veio até aqui assim, ó, tá vendo? Então, ele cresceu até aqui. Baixou de novo, porque ele já está com fome. Olha só como que o nosso fermento tá bem bonito aqui. Olha essas bolhas. Então, no 4º dia em diante, o seu fermento já precisa estar desse jeito. Vai apresentar muitas bolhas, tem que dobrar, ou seja, ó, se aqui tem 3 dedos, ó, abaixo tem 3 dedos de fermento que eu acabei de alimentar, ele tem que crescer os mesmos 3 dedos para indicar que ele é um fermento apto aí, que é um fermento forte para levedar uma massa, tá bom? Então, vamos supor que nós alimentamos o 4º, 5º, 6º, e hoje é o nosso 7º dia, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e, como eu falei, é uma sequência de repetições. Nós iremos alimentar, então, hoje no nosso 7º dia de fermento,
da mesma maneira como o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, tá bom? Então, nós iremos alimentar, mesma coisa, dobrou de volume, esse fermento, gente, ele dobra de volume em 2 horas, e isso a uma temperatura de 27, 28 graus. A Yara, tá frio, faz uma estufa, porque quanto mais tempo esse fermento leva para dobrar de volume, para levedar, mais ácido ele fica. Então, o segredo do levain sem glúten é você controlar a temperatura dele a pelo menos 28 graus, que aí você vai ter certeza que em 2 horas ele vai fermentar e você não vai usar o levain ácido nunca mais. Para quem já fez, fala que não gosta porque fica ácido, porque o fermento tá demorando demais para fermentar, e quando ele demora, as leveduras que estão aqui, elas vão comendo devagarzinho, vão liberando ali gases, né? E esses gases são os gases que faz ficar o fermento ácido, tá? E um desses ácidos que é obtido aqui, né, gente, é o ácido acético, que é o que deixa o fermento amargo, azedo, né? Aquele ranço na boca da gente, aperta a boca, é o ácido acético. Então, para controlar ele, nós temos que controlar primeiro a temperatura, fermentar esse levain numa temperatura 28 graus ali, pelo menos, e aí nós vamos ter um resultado excelente de um fermento levedado aí em 2 horas, e aí cresceu, corre com ele para geladeira. Ah, mas eu vou fazer pão. Mesmo assim, cresceu em 2 horas, pode levar ele para geladeira, na hora que você for usar, a fermentação vai estar controlada. Então, vamos alimentar o nosso fermento agora. Então, vamos alimentar aqui o nosso fermento, pessoal. Ó, peguei aqui a minha tigelinha, vou colocar numa maiorzinha hoje. Vou despejar aqui, gente, todo o meu fermento, tá? Olha só, gente, ele sai bem fermentadinho, tá? Yara, quanto tempo eu posso ficar sem alimentar esse levain? Não tem um determinado tempo, gente, até 30 dias, 40, vai depender muito da forma como que você está armazenando. Se a sua geladeira é limpinha, se não é, se é cheia de comida aberta, então tudo isso interfere muito na validade do seu fermento, tá bom? Mesmo ele tampado, ele corre o risco de contaminar. Então, gente, hoje eu vou lavar o meu potinho definitivo aqui, tá? Que nós estamos usando ele todos os dias. Não precisa lavar com sabão. Vou passar uma boa água e vou jogar uma água quentinha nele aqui, tá? Tem higiene com o pote que vocês armazenam. Eu tô com a chaleira de água então eu vou jogar água quente aqui. Só pra dar uma chacoalhada mesmo, tá, gente? Então, meu pote tá limpo. Então, prontinho, meu pote tá limpinho. Vou deixar ele aqui. Eu tenho aqui, eu nem pesei pra vocês saberem. Mas eu vou alimentar conforme os outros dias, tá? O mesmo esquema de medição aqui. Não vou descartar nada. Inclusive, se você quiser alimentar menos, você pode tirar aqui 60 gramas do fermento, alimentar só 60 gramas e o restante vocês podem fazer uma massinha, pode fazer como que fala, uma panqueca. Então, gente, o esquema de alimentação aqui vai ser o mesmo, tá? Inclusive, se vocês quiserem alimentar menos quantidade, vocês pesem aí mais ou menos 60 gramas do seu levain pronto e alimenta conforme eu expliquei. 30 de água, 30 de farinha, tá bom? Vocês podem descartar se vocês quiserem. Aí, o que sobrar, vocês podem fazer uma massinha, uma panqueca, tá? Vocês podem já testar ele pra colocar em algum bolinho que vocês forem... Ah, vou fazer aquele bolo de chocolate que você ensinou, Yara. Posso usar o descarte do levain nele pra agregar mais sabor? Sim. Faz a mesma receita e só pega o restante, né? O descarte do seu levain que sobrou e faz o bolo, tá bom? Pode ser que eu vou fazer isso também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um copo dele. Isso mesmo, gente, ó. Vou tirar aqui 60 gramas do descarte do levain.
Peguei muito. Deixa eu tirar menos aqui. Vou deixar com 70, tá? Ó, tenho aqui 70 gramas de descarte de levain. E aí o restante vou alimentar normal. Vou tirar a tara da balança. Vou colocar 30 de água. Ó, 30 de água. 15 de farinha de arroz e 15 de farinha de grão de bico. Lembrando de sempre guardar a sua farinha de grão de bico no congelador para que não fique com um sabor ruim, tá bom, gente? Então, vou tirar a tara, colocar aqui, ó, 15 de grão de bico e 15 de farinha de arroz. Isso é só para vocês terem uma base, tá? Mas se vocês quiserem fazer maior quantidade, vocês também podem dobrar a receita. Lembrando que não tem uma quantidade exata, desde que fique uma papinha, tá, pessoal? Ó. Tá bem bonita aqui. Ó, ficou uma papinha, mas eu achei que tá muito mole. Acabou passando um pouquinho aqui, 10 gramas de água, tá? Mas não tem problema, ó. Aqui vocês já aprenderam o processo do levain, o levain tá pronto. Aqui agora o que vocês precisam fazer é alimentar o levain de vocês e deixar ele uma papinha, tá? Não muito grossa, mas também não muito líquida. Ó, Yara, eu quero meu fermento um pouco mais firminho, ó. Você pode deixar também nessa textura, tá vendo? Ó. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar o meu mais líquidozinho, mais molinho, né? Então, vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Lembrando que quanto mais firme for o seu fermento também, gente, mais ácido ele é, tá? Então, deixa no ponto de papinha que eu já ensinei pra vocês. Começamos aí com 60 gramas de água, 60 de farinha e fomos só acrescentando 30 de água e 30 de farinha, intercalando. Então, o ponto do meu fermento é esse aqui, tá? Uma papinha que escorre, que não é tão molenga, mas também não é tão firme. Vou colocar no vidro, vou marcar. E esse, né, é o nosso último dia do levain, tá? É como se hoje fosse o nosso 7º dia, porque a partir do 3º dia, 4º dia em diante, o nosso fermento já está pronto para uso, mas nós precisamos continuar alimentando ele nesse mesmo esquema. Alimenta, cresceu em 2 horas, leva para geladeira, no outro dia alimenta, cresceu em 2 horas, leva para geladeira, para que o nosso fermento fique forte, cada vez mais forte, tá? Então, mesmo que o seu fermento cresceu, não interrompa o esquema de alimentação dele até completar aí os 7 dias, tá, pessoal? Ó, limpei aqui. Agora, vou tampar. Vou colocar uma liguinha novamente aqui. Essa daqui é só pra isso, tá, gente? Não é de cabelo. Então, ó. Coloquei aqui certinho, bonitinho. E agora eu vou marcar a hora bonitinho pra vocês também verem. Agora são 3h30, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó. 15 e 30. Vocês podem fazer isso toda vez que for alimentar o levain. E aí, eu vou pegar um saquinho desses aqui, gente, ó. Saquinho plástico, tá? Mesmo saquinho que eu uso para fermentar o pão. Aí, ó, eu vou pegar essa forma minha, vou colocar aqui dentro, porque eu vou colocar um copo, ó. Vou pegar um copo, vou mostrar melhor aqui, gente, ó. Vou pegar um copo de água morna. Vou colocar esse copo de água morna dentro da forma e vou colocar o meu levain do lado aqui, tá bom? E aí, isso aqui é só pra não cair. Eu vou colocar dentro de um saquinho plástico aqui, ó. Colocar aqui o nosso papel, que nós marcamos o horário, que era 3h30.
E aí, daqui mais ou menos 2 horas, eu volto novamente para nós olharmos o nosso fermento e ver se realmente ele cresceu em 2 horas. Pessoal, aqui tá o meu levain prontinho. Lembrando, não enrosquem demais a tampa, não coloquem tampa muito apertada, porque pode correr o risco de explosão. Tá bom? Então, o nosso fermento tá pronto. Sigam todas as dicas que eu dei, que vocês vão conseguir fazer um levain bonito e forte como esse. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Agora o levain vai direto para a geladeira e só sai quando for fazer pão. Tchau, tchau, gente!